Isto é grave, gravíssimo, viu? Cadê o projeto de abuso de autoridade? É isso que nós queremos saber. E tem mais, cadê as filmagens do 8 de janeiro? Mais de 196 filmagens. Se fosse um país onde as leis estivessem funcionando, essas filmagens deveriam estar intactas até hoje, para condenar os infiltrados e os omissos do 8 de janeiro. Mas não é só isso não. Veja o que está em andamento. Homem que chamou Jordi de meu líder não estava no 8/1. Mesmo assim, ele foi preso, gente. E muito mais, patriotas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade, tá? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Advogado Renato Gomes, que defende o ex-assessor Carlos Victor Carvalho, CVC, alvo de uma operação que mirou o deputado federal Carlos Jordi, reuniu evidências que mostram que Carvalho não estava em Brasília no 8 de janeiro de 2023. As informações são da revista Oeste. Dados de geolocalização indicam que o ex-assessor estava em Campos do Goyatacazes, Rio de Janeiro. O rastreamento do celular de Carlos Victor mostra o homem em um parque, depois perto de uma escola, por fim em um supermercado chamado Superbom. A defesa também apresentou imagens de câmeras de segurança que mostra Carvalho em uma loja que vende açaí. No dia seguinte, no ano passado, Carlos foi preso pela Polícia Federal por suposto financiamento ônibus até Brasília. A justiça chegou a usar uma foto que supostamente mostrava o ex-assessor na capital federal. O advogado dele diz que a imagem é de 2019. Conhecido como CVC, Carvalho é apontado como pivô da operação da Polícia Federal que teve como alvo Carlos Jordi nas investigações sobre a suposta participação do parlamentar nos atos do 8 de janeiro. A Polícia Federal encontrou mensagem na qual Jordi é chamado de meu líder por Carlos Victor. Eu garanto para vocês, se aquelas imagens, mais de 196 imagens, tivessem intacta hoje, não era para estar acontecendo isso com o Carlos Jordi e várias outras pessoas, tá? Mas, infelizmente, eles fizeram o favor de apagar, né? Agora a pergunta que não quer se calar, será que eles apagaram essas filmagens de propósitos? Hã? Deixa aí nos comentários, mas não acabou não. Veja o vídeo que o Carlos Jordi faz uma revelação cabulosa a respeito de tudo que está acontecendo contra ele, viu? Gente. A pergunta que não quer se calar, será que isso é perseguição política ou a Polícia Federal está querendo fazer um trabalho? Para beneficiar quem? No dia 18 de janeiro, fui alvo de uma busca e apreensão no meu gabinete em minha casa por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi alvo hoje da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga participantes, organizadores e financiadores dos atos democráticos de 8 de janeiro. Boa parte da imprensa noticiou que eu seria o mentor de ações antidemocráticas. Nos pedidos de busca e apreensão, a Polícia Federal afirmou que há indícios de fortes ligações do deputado Carlos Jordi com um outro político do Rio de Janeiro, Carlos Victor de Carvalho. Segundo os investigadores, a relação entre os dois vai muito além de um vínculo político. Os indícios mostram ainda que Jordi tinha o poder de ordenar ações antidemocráticas e agitar a militância. Contudo, a única prova apresentada para fazer essa relação foi uma troca de mensagens entre CVC e eu, em que ele me chamava de meu líder. Segundo o inquérito, CVC teria participado do ato do 8 de janeiro de 2023 e eu teria ordenado ações antidemocráticas. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais, participando em Brasília dos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas olha só, apesar de o próprio Carlos Victor de Carvalho ter postado selfies nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, como você acabou de ver na reportagem, a defesa disse que ele não teve envolvimento e nem estava em Brasília naquele dia. A busca e apreensão teve como fundamento a troca de mensagens e fotos que ele teria postado comprovando que ele participou do 8 de janeiro de 2023. Mas agora vocês verão a farsa dessa prova. Isso, inclusive, já havia sido demonstrado pela defesa de CVC, o que ensejou a sua liberdade pela revogação de sua prisão. Essa é a foto mostrada no Jornal Nacional e que consta no processo. E essa é a foto original, de uma postagem de 12 de janeiro de 2019. CVC postou a foto da posse presidencial do Bolsonaro, realizada no dia 1º de janeiro de 2019. Ele apenas postou alguns dias depois. E o juiz compreendeu a adulteração e determinou sua soltura, até porque
Ele não poderia estar em Brasília com o GPS dele demonstrando que ele saiu de casa em Campos às 10h59. No dia 8 de janeiro de 2023, CVC saiu de sua casa na rua Durval de Souza às 10h59, passando pelo Parque do Prado às 11h26, visitando o CIEP 057 às 11h49, passou no Superbom ao meio-dia e depois voltou à sua casa ao 12h07. Câmeras registraram quando CVC, sua noiva e sua mãe pararam em um terreno de sua propriedade na beira da estrada em que será construída uma casa. O registro é de 8 de janeiro de 2023, às 11h06, feito pela Câmara da construtora responsável pelo empreendimento. Sabe-se lá por quê, o delegado da Polícia Federal responsável pelo inquérito ignorou todas essas provas no seu relatório, provas que inclusive foram apresentadas ao juiz e que ensejaram na revogação da prisão de CVC. Algumas semanas após a revogação de sua prisão, o juiz do caso foi trocado e a nova juíza remeteu os autos para o STF. E um detalhe importante é que em nenhuma das outras especulações de atos antidemocráticos supostamente cometidos por CVC há alguma prova. A única prova é uma foto adulterada de uma postagem feita em 2019 na posse do presidente Bolsonaro. O que há de verdade nisso tudo é que uma pessoa falsamente acusada de estar no dia 8 de janeiro de 2023 me chamou de meu líder. E isso levou a Polícia Federal a apreender celular, computador, arma e passaporte do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Somente nas ditaduras os líderes da oposição são perseguidos, mas na democracia relativa de Lula tudo é possível. Aliás, a democracia está inabalada. Apenas não discorde, não faça críticas e não contrarie os meios ilegais que estão sendo utilizados. Parece que o fim da esquerda está próximo, viu? Por isso que o José Dirceu deu aquele alerta geral dizendo que o conservadorismo avança não só no Brasil como internacionalmente. Mas olha só aqui, uma poderosa arma secreta contra a esquerda nas eleições. Eu vou ler um trecho dessa matéria só para vocês entenderem aqui, ó. No meio disso tudo, um corajoso ex-deputado com passagem por PT, PSOL e PCdoB acaba de lançar sua biografia afirmando que as revelações vão destruir inúmeras candidaturas da esquerda em 2024 e em 2026, gente. Então, mas o negócio é o seguinte, essas revelações só vão juntar, né, com as outras revelações que a Lava Jato revelou para o Brasil e para o mundo, aonde Lula foi denunciado através de delações premiadas com provas verídicas, documentais, que mostrava que ele praticou cleptocracia, bandidolatria na primeira, na segunda e na terceira instância. Mas por incrível que pareça, Lula indicou várias pessoas em vários órgãos. Em um desses órgãos, uma pessoa analisou todo o processo dele e disse que tinha vícios processuais. E tirou todos os processos de Brasília e enviou para... de Curitiba e enviou para Brasília. E ainda tem mais, ele impediu que os novos processos usassem as provas de delações premiadas que levou Lula à condenação, gente. Aí é pra acabar mesmo, né, gente? Aí é pra acabar mesmo com o Brasil. E aí Lula foi solto, né, gente? Porque os juízes viu que não tinha mais provas contra Lula, a única coisa que podia fazer era engavetar as provas, porque o processo de Lula, porque ele sabia muito bem, se ele fazesse um julgamento, né, através daquelas provas que o STF impediu, o juiz poderia ser enquadrado através do projeto Abuso de Autoridade, que foi criado em votação relâmpaga lá na Câmara dos Deputados, quando o presidente era nada mais, nada menos do que Rodrigo Botafogo, o caboquinho que deu trabalho para a nação brasileira naquela época, juntamente com Davi Alcolumbre, pelo codinome Rachadinha Rachadão, né, que tinha até um túnel ali na Praça dos Três Poderes, para não serem focados, né, através da população brasileira de bem e assim por diante. Pois é, esperamos que essa revelação venha e une, né, juntamente com as outras revelações a respeito da Lava Jato, né, porque ninguém merece colocar comunista no poder para ficar igual sanguessuga, sugando o dinheiro dos cofres públicos e da população brasileira de bem